O colesterol é tão importante para a saúde que, como eu disse, 90% é feito dentro do corpo. O corpo não quis correr o risco de você comer ou não comer o colesterol. Ele tem que ser fabricado. Ele é muito importante. Você tem trilhões e trilhões de células no corpo. As membranas celulares são feitas de colesterol. O que separa a membrana mesmo, a célula para protegê-la. É uma lipoproteína, tá? O seu cérebro, grande parte dele é feito de colesterol. Pois é, gordura, a mielina, né? dos nervos é colesterol. Os hormônios, esteroides, são feitos do colesterol. A vitamina D é feita a partir do colesterol. Ele é muito importante, muito. O que estimula o fígado a produzir mais colesterol são carboidratos. Então, as massas, os doces, os refrigerantes, os açúcares, farinhas refinadas, isso leva ao aumento de colesterol e também à inflamação do endotélio. Refrigerante? Tudo. Refrigerante é uma porcaria. Se eu pudesse, eu fecharia todas as fábricas. O fato de você encontrar o colesterol na cena do crime não implica obrigatoriamente que ele seja o criminoso. Se você chegar próximo ao incêndio e tiver um monte de bombeiro jogando água, você vai dizer que o bombeiro é um incendiário? Não. Bela comparação. Exato. Assim acontece com o colesterol. Ele é um mocinho, ele é um herói. O que causa a obstrução das artérias, no caso as coronárias, que é de nosso interesse aqui, o colesterol foi lá para ajudar. Para que o colesterol tenha aderência ao endotélio vascular, a artéria é forrada por dentro por uma camada única de células chamada endotélio, que é muito importante. É preciso que esse endotélio seja lesado, ele tem que estar inflamado. Chama-se inflamação silenciosa crônica do endotélio. Tá? Que começa no coração ou pode estar em outras veias e artérias? Pode estar em qualquer artéria do corpo, inclusive artéria. Nas coronárias. Né? Se ali houver uma inflamação, vai acontecer, o corpo vai querer desinflamar aquilo. O colesterol é um agente anti-inflamatório. Ele é jogado ali para poder tampar o buraco. Ele vai lá para ajudar. Só que aí a inflamação persiste, aí vem macrófagos, vem plaquetas, vem cálcio e vai se pondo tudo ali. E aquele endotélio permanecendo inflamado vai estimulando cada vez mais a reação e vai formando a placa que obstrui a artéria. Mas não é culpa do colesterol. Se o endotélio não estiver inflamado, pode passar 1 quilo de colesterol ali que não gruda. Eu olho a relação triglicérido-HDL. Se a relação triglicérido-HDL for 2 ou menos de 2, eu não tenho nenhuma preocupação com a LDL elevada. Quando a relação triglicérido-HDL é 2,5, menos que 2,5, aquela LDL que está elevada é a boa. Eu não devo baixá-la. O meu critério para baixar a LDL é usar, enquanto não chegam os exames que eu estou falando no Brasil, são os 11 tipos de LDL que vai chegar, não demora. Aí eu não sei o que nós cardiologistas vão poder explicar para o povo. Que agora tudo que a gente falou até agora estava errado. Quer dizer, que o pessoal falou, eu venho falando isso há muito tempo de outro jeito. Então você faz a relação triglicérido-HDL. Se ela é abaixo de 2, eu não quero nem saber quanto é que está o colesterol ou o LDL dele. Porque aquilo ali é LDL tipo A, moléculas grandes, não penetram no endotélio, não oxidam. O colesterol é elevado. Por que meu colesterol está elevado? Por que ele está elevado? Pode ser que seus hormônios estejam baixos. Você tem um distúrbio hormonal. O seu hormônio está baixo, por um mecanismo de compensação, o colesterol aumenta. Porque mais colesterol, mais hormônio. O organismo está tentando produzir mais hormônios. Ou você tem uma toxicidade. E o colesterol é destoxificante. Então, quando eu tenho tóxicos no meu corpo, eu tenho mercúrio, eu tenho chumbo, eu tenho cádmio, porque eu fumo muito, o meu colesterol sobe para fazer a destoxicação dos metais pesados. E dieta e suplementação inadequada. Eu tenho um distúrbio nutricional. Se eu tiver um distúrbio nutricional, se eu tiver um distúrbio hormonal, se eu tiver qualquer grau de toxicidade, que passa de um limiar, o meu colesterol irá aumentar como mecanismo de compensação. Claro que se eu pegar pessoas que estão com colesterol elevado,
provavelmente elas vão viver menos. Mas não tem nada a ver com colesterol. Elas vão viver menos porque elas estão me dizendo que ou elas têm distúrbio hormonal, ou elas têm toxicidade, ou elas têm distúrbios nutricionais. Colesterol é sintetizado no fígado a partir de carboidratos e não de gordura. Você quer baixar seu colesterol? Pare de comer açúcar. Pare de comer pão. Pare de ingerir massa. Porque seu colesterol vai baixar. Não precisa de remédio, não. É só cortar os carboidratos que acaba. Aonde que o colesterol circula no corpo? Ele circula no sangue, dentro das artérias. E é muita ingenuidade a gente acreditar que o colesterol ele é uma molécula que facilmente adere às artérias. Porque se fosse assim, um corpo tão perfeito, nosso corpo é tão perfeito, por que a gente iria ter sido fabricado dessa forma tão errada, né? O colesterol está circulando dentro da tua artéria porque ele tem que gerar algumas moléculas, alguns hormônios, né? O colesterol ele é um gerador de hormônios. E um dos hormônios que o colesterol ele gera é a vitamina D, que a gente já sabe que não é vitamina, é um hormônio. O colesterol ele é precursor também de testosterona, de progesterona, de cortisol, de um monte de hormônios importantes para o corpo. Então, será que o colesterol seria algo tão vilão, tão maléfico? Não, não seria. Acontece que a gente foi projetado para poder lidar muito bem com esse colesterol circulante nas artérias, tá? Então aqui, ó, eu desenhei uma artéria. E aqui tem o epitélio da artéria, muscular da artéria. E a gente tem que entender que por dentro da artéria existe uma camada que chama camada íntima arterial, que é uma camada que reveste todo o nosso epitélio arterial por dentro. E essa camada, ela se assemelha ao teflon da omeleteira, aquela que você faz os omeletes em casa e o ovo não gruda, né? Não precisa nem de azeite, ele não precisa nem colocar um azeite, o ovo não gruda. Por quê? Porque o teflon, ele é um antiaderente, ele é mais ou menos como esse verniz do meu quadro aqui. E nesse teflon, você não vai ter a possibilidade do colesterol estar se grudando, estar aderindo. E assim é com todos os bichos, né? Você não encontra, você não ouve história de macaco infartando, de girafa infartando. Isso são coisas extremamente raras. Você só vai encontrar duas espécies que infartam muito: o cachorro e o homem. Porque são as únicas duas espécies que comem comida industrializada, né? O cachorro ele come ração. E a ração ela contém o quê? Muito trigo, muito óleo de girassol, muito óleo de canola, tudo coisas que vão levando à inflamação desse epitélio, tá? Então, pensa aqui comigo, ó. Aqui dentro do sangue, uma das coisas que circula é a glicose, tá? Glicose é o açúcar que a gente usa na produção de energia e é fundamental você ter a glicose no sangue. Acontece que você tem que ter ela em quantidades controladas. Por quê? Porque a glicose alta, ela carameliza o teu sangue, né? Ela vai deixando o teu sangue mais viscoso. Quando você para pensar no paciente diabético, por exemplo, que é o cara que tem a glicose muito alta, o que esse diabético ele sofre? Ele sofre de amputação nos dedos das mãos e dos pés, né? Por quê? Porque nos dedos das mãos e dos pés é onde você vai ter as artérias mais fininhas, né? E ali o sangue dele tem tanta glicose, portanto está tão grosso que não circula, ele não chega às extremidades e portanto não leva oxigênio, e sem oxigênio não existe vida. Aí existe necrose tecidual, tem que amputar o dedo, também a visão ele perde, né? Perde muito a visão por causa do calibre, né? Das artérias da retina, que são muito fininhas, o sangue não chega no olho também. Então assim, entendam que excesso de glicose torna o sangue mais viscoso. Tá? O que acontece com o sangue mais viscoso? Ele vai circular causando um atrito nesse verniz aqui. Porque o sangue, na sua consistência líquida, ele circula como água. E água não tem atrito. Agora, quando ele ficou mais parecido com um melado de cana, com um óleo denso, ele vai circular fazendo isso daqui, ó, causando pequenas inflamações no epitélio arterial. E aí, esse epitélio precisa de uma reconstrução. O corpo se regenera, né? Se você se corta,
você vai parar de sangrar, você vai regenerar, vai fazer uma cicatriz. O corpo tem o poder de se regenerar. E quando você tem esse machucado aqui, não vai ser diferente, o corpo vai querer regenerar essa lesão dentro da artéria. Só que aí você precisa de uma substância, de uma matéria-prima, uma massa corrida, um reboco, que vai vir aqui tamponar essas lesões. Só que esse reboco, ele precisa fazer essa função em meio a um cano que está fluindo sangue pra caramba, né? Muita água, o sangue é água, é plasma. Então pensa comigo, eu tenho que corrigir isso daqui, mas eu não posso fechar o cano, não posso falar assim, ó, fecha o encanamento, que eu vou botar uma massa corrida aqui, um reboco, e depois que secar você libera de novo. Não, não posso fazer isso. O corpo tem que fazer o reparo mediante fluxo sanguíneo intenso. Então o corpo ele vai passar a sintetizar mais colesterol, para que o colesterol venha aqui fazer o trabalho de fechar os buraquinhos que você causou com a tua alimentação de alto índice glicêmico. Ó, o colesterol veio ali, tapou os buraquinhos, tudo legal? Não, não está legal por quê? Porque você acabou de formar placas ateromatosas, placas aterogênicas, placas que no futuro podem se soltar e podem ir lá entupir o teu coração, causar um infarto, entupir uma artéria cerebral e causar um AVC isquêmico, né? Só que o que acontece? A gente está olhando para essa placa como se ela tivesse sido causada simplesmente porque o colesterol está alto. Não é. Essa placa está aí porque você inflamou a tua artéria. E você simplesmente tomar medicamento para baixar o teu nível de colesterol jamais vai funcionar se você não diminuir a inflamação. Então, a dica é, estude melhor o que você come. Exclua da tua vida os alimentos de alto índice glicêmico. E muitas vezes você pode estar fazendo errado sem saber. Por exemplo, quando você toma um copo de suco de laranja natural, provavelmente você está pensando assim, pô, é laranja, é fruta, é natural. E não está entendendo que aquele copo de suco, ele contém o açúcar, a frutose, de aproximadamente 4 ou 5 laranjas, ou seja, é uma carga de